Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 48 do Catecismo em 100 aulas. Nós estamos iniciando hoje a terceira parte do Catecismo, que vai nos falar sobre a vida em Cristo, sobre a vivência da nossa fé. Você se lembra, na primeira parte do Catecismo, nós estudamos o credo, ou seja, a fé que nós cremos. Na segunda parte, nós meditamos sobre a liturgia, sobre os 7 sacramentos, ou seja, sobre a fé que nós celebramos. Nessa terceira parte, nós vamos meditar sobre a vivência da fé cristã, sobre os 10 mandamentos, ou seja, a fé que nós vivemos. E na quarta parte do Catecismo, vamos meditar sobre a vida de oração, ou seja, a oração do Pai Nosso, a fé que nós rezamos. 4 partes do Catecismo da Igreja Católica. A fé que nós cremos, a fé que nós celebramos, a fé que nós vivemos, a fé que nós rezamos. Credo, liturgia, 10 mandamentos e a oração do Pai Nosso. Liturgia, os 7 sacramentos, em resumo. Madre Teresa de Calcutá, ela tinha um caminho simples. Ela dizia: o fruto do silêncio é a oração. O fruto da oração é a fé. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço. E o fruto do serviço é a paz. Tudo então se inicia a partir da oração, o silêncio, dos quais brotam a fé. E a fé nos leva à prática do amor e da caridade. São Tiago nos diz que a fé sem obras é morta. Nós, através das nossas obras, demonstramos a qualidade da nossa fé. Uma boa árvore se conhece através dos seus frutos. Por isso, a nossa fé também, ela é viva através dos seus frutos. Frutos de amor, frutos de piedade, frutos de caridade. Por isso é importante se falar sobre a prática da fé, sobre a vivência daquilo que nós cremos, ou seja, sobre os 10 mandamentos, os quais se resumem em Cristo em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nós recebemos o Espírito Santo após a ressurreição de Jesus. Ele aparece ressuscitado, sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo, a paz esteja convosco. A igreja, ela nasce do lado aberto de Cristo, de onde brotam sangue e água, representando o Espírito e os sacramentos, e ela se torna pública através do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. A lei de Deus, a partir da vinda do Espírito Santo, não está mais escrita em tábuas de pedra, como no Monte Sinai. Os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra. Agora, a lei do amor, a lei de Deus, está escrita pelo Espírito Santo que habita em nós. Essa lei do amor está escrita nos nossos corações. Nós somos capazes de amar. Somos capazes de praticar a nossa fé. E é isso que nos chama o Catecismo da Igreja nessa terceira parte. Incorporados a Cristo pelo batismo, os cristãos estão mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, participando assim da vida do ressuscitado. Seguindo a Cristo e em união com Ele, podem procurar tornar-se imitadores de Deus, como filhos amados, e caminhar no amor, conformando seus pensamentos, palavras e ações aos sentimentos de Cristo Jesus e seguindo seus exemplos. Justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus, santificados e chamados a serem santos, os cristãos tornaram-se templo do Espírito Santo. Este Espírito do Filho os ensina a orar ao Pai e, tendo se tornado sua vida, os faz agir para carregarem em si os frutos do Espírito,
através de uma produtiva caridade. Quais são os frutos do Espírito? Gálatas 5, versículo 22. Os frutos do Espírito são a paz, a caridade, a temperança, o autodomínio, a castidade, a benignidade. Então, curando as feridas do pecado, o Espírito Santo nos renova pela transformação espiritual da nossa mente. Ele nos ilumina e fortifica para vivermos como luz do Senhor em toda espécie de bondade e de justiça e de verdade. O caminho de Cristo conduz à vida. Um caminho contrário leva à perdição. A parábola evangélica dos dois caminhos está sempre presente na catequese da igreja. Significa a importância das decisões morais para a nossa salvação. Há dois caminhos, um da vida e outro da morte, mas entre os dois há grande diferença. Importa na catequese revelar com toda a clareza a alegria e as exigências do caminho de Cristo. A catequese da vida nova em Cristo será uma catequese do Espírito Santo, nosso mestre interior, que nos conduz à vida. Uma catequese da graça, pois somos chamados a ter vida na graça, vida sacramental. Uma catequese das bem-aventuranças, pois o caminho cristão está sintetizado no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças. Uma catequese do pecado e do perdão, nos quais nós somos chamados a mergulhar a misericórdia de Deus e a vivê-la também. Uma catequese das virtudes humanas, que nos leva a vivermos como Jesus. Uma catequese das virtudes cristãs da fé. Uma catequese do duplo mandamento da caridade, desenvolvido no Decálogo. Uma catequese eclesial, porque é na comunhão dos santos, na vida da igreja, que nós alcançamos a plenitude da nossa vida cristã. Tudo isso sempre tendo como modelo e perspectiva Jesus Cristo, que é sempre o caminho, a verdade e a vida. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.